Olá pessoal, estou trazendo para vocês aqui a resolução de uma questão do Enem, que foi uma questão aí que algumas pessoas pediram para eu resolver aqui no canal. Então vamos a ela. Aqui pessoal, a questão do Enem que iremos resolver é a seguinte. Uma empresa de construção comprou um terreno de formato retangular por R$ 700 mil. O terreno tem 90 metros de comprimento e 240 metros de largura. O engenheiro da empresa elaborou 3 projetos diferentes para serem avaliados pela direção da construtora. Da seguinte maneira: Projeto 1. Dividir o terreno em lotes iguais de 45 por 10 metros, sem ruas entre os lotes, e vender cada lote por R$ 23 mil. Projeto 2. Dividir o terreno em lotes iguais de 20 por 30, deixando entre lotes ruas de 10 metros de largura e 240 metros de comprimento, e vender cada lote por R$ 35 mil. Projeto 3. Dividir o terreno em lotes iguais de 35 por 20 metros, deixando entre lotes ruas de 20 metros de largura e 240 metros de comprimento, e vender cada lote por R$ 45 mil. A direção da empresa decidiu dividir o terreno e utilizar o projeto que permitirá o maior lucro, sendo que este será igual ao valor obtido pela venda dos lotes, menos o valor da compra do terreno. Nesse caso, o lucro da construtora em real será de. Então, o que ele quer calcular aqui, pessoal, é o lucro, né? A gente vai calcular aqui o lucro. E para a gente ter um espaço maior aqui para calcular, eu vou fazer para vocês cada projeto separado. Então, vamos lá. Então, galera, eu vou fazer aqui separadamente cada projeto para vocês, para a gente ter mais espaço aqui para calcular. Então, observa, nesse primeiro projeto, o engenheiro, né, ele quer dividir o terreno em lotes iguais de 45 por 10, sem rua entre os lotes, e vender cada lote por R$ 23 mil. Então, observa o que é que a gente tem. Inicialmente, na questão que acabamos de ler, ele disse que o custo foi de R$ 700 mil. Então, deixa eu escrever aqui que o custo foi de R$ 700 mil. Então esse foi o custo. Isso aqui é importante para a gente saber aqui quanto ele vai lucrar nesse projeto. Então, o que é que acontece? A gente tem aqui o terreno, trouxe aqui essa figura para ilustrar, onde ele mete 240 por 90. Então observa, ele quer dividir o terreno aqui em lotes iguais de 45 por 10. Então, já que a gente tem ali na medida aqui do terreno 90, eu vou dividir esse 90 em duas partes para que tenhamos aqui 45 em cada uma delas. Então, eu tenho 45 por 45. Aí, o que é que está acontecendo? Aqui você observa que esse terreno foi dividido agora em duas partes. E em cada parte dessa, a gente vai formar aqui lotes que tem agora 10 metros de comprimento. Então, como é que vai ficar aqui esses lotes? Seria um lote, dois lotes, três lotes, quatro lotes e assim por diante. Então, eu tenho 10 metros daqui, 10 daqui, 10 daqui, 10 daqui. Então, eu só estou fazendo aqui para vocês alguns, porque quando eu pegar isso aqui de 10 em 10, a gente vai ter que ter 240. Logo, se a gente for aqui completando, teremos que ter aqui na parte de cima 24 lotes. Então, se a gente tem que ter 24 lotes na parte de cima, teremos também 24 lotes na parte de baixo. Isso quer dizer que o terreno maior foi dividido em 48 lotes. E cada lote tem as medidas 45 por 10 metros, conforme está dizendo lá no projeto 1. Ora, se ele está dividido aí o terreno em 48 lotes e cada lote vai ser vendido por R$ 23 mil, aqui ó, por R$ 23 mil, para saber aqui quanto ele vai arrecadar, a arrecadação, vamos dizer assim, essa arrecadação vai ser os 48 lotes vezes R$ 23 mil. Se a gente fizer esse cálculo aqui, vai dar R$ 1.104 mil, tá? Aí, pessoal, aqui
Eu vou calcular aqui agora o lucro dessa construtora caso ela faça a opção aí pelo primeiro projeto do engenheiro. Então, no caso, ficaria 1.104.000, tirando aí os 700 mil reais, tá? Então, 700 mil reais. Então, fazendo esses cálculos aí, a gente vai encontrar 404 mil reais, tá? Então, observa que esse lucro aqui, no projeto 1, ele é de 404 mil reais. Eu vou contar para vocês agora o lucro nos outros dois projetos desse engenheiro. Então, vamos lá. Então, pessoal, trazendo aqui para vocês o projeto número 2, ele diz que nesse projeto o engenheiro vai fazer lotes aqui de 20 por 30, tá? E deixando ruas aqui que medem 10 metros por 240 de comprimento. Aí o que acontece? Trazendo aqui para vocês o terreno, né? O terreno inicial. E vamos fazer primeiramente aqui essas ruas, tá, pessoal? Essas ruas medem 10 por 240. Como 240 é o comprimento lá do nosso terreno, o que é que a gente vai ter? Vê só. Vou trazer aqui uma rua, que ela mede aqui 10 metros. Aqui, 10 metros. E vou trazer para vocês aqui a outra rua, que mede também aqui 10 metros de largura. Então tá aí nossas duas ruas, que medem 10 metros por 240, conforme foi dito lá na questão. Ele disse pra gente, pessoal, que os lotes têm que ter aqui 20 por 30. Então, o que eu vou fazer aqui para vocês é colocar aqui 20, tá? 20, e esses 30 que ele está falando aqui, eu vou distribuir, lembrando que 30 é essa parte aqui, né? Que eu estou marcando para vocês aqui de vermelho, tá bem? Então aqui 20, e esses 30 eu vou distribuir aqui nesse comprimento de 240, tá? Então se a gente tem 240, quer fazer aqui comprimentos de 30, basta a gente pegar 240 e dividir por 30, que vamos encontrar exatamente aqui 8 lotes. Então seria um lote de 30, dois lotes de 30, 3, até chegar aqui em 8 lotes. Então, vocês observam que nessa parte de cima aqui, nós temos exatamente 8 lotes. Aí vê, pessoal, vou fazer com outra cor aqui para nos auxiliar. Nessa parte do meio aqui, também tem que ter lotes, tá? Então, eu vou pegar aqui, novamente, uma medida aqui de 20, porque a gente sabe que o lote tem que ter 20 por 30. Então, eu vou pegar novamente aqui 20 para vocês, tá? Então, aqui, 20 por 30. Então, se é 30, novamente aqui a gente vai ter que ter mais 8 lotes. Então, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, aqui a gente vai ter que ter 8 lotes. Lembrando, gente, que eu estou encontrando esses 8 porque cada um aqui tem 30, tá? E a gente aqui, ó, vai percorrer todo esse comprimento para dar 240. Logo, eu tenho que ter aqui 8 lotes com 30. Quando chegar aqui na parte de baixo, vê o que é que vai acontecer. A gente já pegou 20 metros da largura do primeiro lote, né, dos primeiros 8 lotes e 20 do outro. Essa rua aqui, a gente já sabe que mede 10. Então, o que está acontecendo? Nós já temos aqui 20 com 10, 30 com mais 20, 50. E essa outra rua aqui também mede 10 de largura, de acordo com o projeto. Então, se a gente for somar essas medidas, 20 mais 20 mais 10 mais 10, a gente vai ter aí 60. Só que a largura total é 90. Então, isso quer dizer que aqui sobra 30 metros. Então, se essa largura aqui dessa faixa do terreno de baixo é 30, o que resta para a gente aí é colocar esses 20 aqui, distribuir esses 20 nos 240, tá? Então a gente vai ter aqui uma faixa de 20 metros, outra faixa de 20 metros e assim por diante. Então observa que esses lotes aqui, eles terão 30 de largura e 20 de comprimento. Agora veja, se a gente tem aqui o comprimento total de
240. E queremos fazer aqui lotes com 20, basta a gente pegar aqui 240 metros e dividir por 20, que a gente vai encontrar aqui um total de 12 lotes. Tá bem? Então, sabendo aqui agora o total de lotes, esse total de lotes aqui vai ser 12 mais 8 mais 8, que será aqui 28 lotes, tá, pessoal? 28 lotes. Deixa eu escrever esse 2 melhor aqui para vocês. Então, eu tenho um total aqui de 28 lotes. A gente sabe que ele disse lá na questão que cada lote vai ser vendido por 35 mil reais. Então, observa a arrecadação dele, quanto é que vai ser. A arrecadação, isso aqui a gente também pode chamar de receita, né? Então, a arrecadação dele vai ser pegar aqui os 28 lotes e multiplicar cada um por 35 mil. Eu não estou usando aqui a rua, porque ele não está vendendo a rua, né? Está vendendo lá os lotes. Se a gente fizer aí, pessoal, esses 35 mil vezes 28, tá? A gente vai encontrar 980 mil reais. Ok? A gente sabe também que lá no início, quando eu li no enunciado para vocês, o custo dele foi de 700 mil. Logo, o lucro vai ser aqui o que ele arrecadou, que é 980 mil, tirando os 700 mil que ele gastou. Ok? Então, se a gente fizer esses cálculos aí, a gente vai encontrar 280 mil reais, tá? Então, isso é o que a empresa vai lucrar se optar pelo projeto 2. Então, vamos lá para o projeto 3 e responder aqui a nossa questão, tá? Então, galera, é o seguinte, vamos trabalhar agora com o projeto 3 e ver o que é que vai acontecer aqui nesse terreno, tá? Então, de acordo com o projeto, a ideia é dividir o terreno total em lotes de 35 por 20, deixando uma rua entre os lotes. E essa rua tem que ter 20 metros de largura por 240 de comprimento. Então, fazendo aqui a rua para vocês, nós temos aqui 20 metros de largura por 240 de comprimento. Aí vejam, se os lotes têm que ter aqui 35 por 20, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar aqui para vocês esse 35 aqui, tá? E 35 aqui, porque se a gente pôr esse 35 aqui na largura e somando com 20, a gente vai ter exatamente os 90, que é a largura total do terreno. Aí veja, se eu coloquei já 35 aqui nessa região, eu tenho que distribuir agora os 20 aqui, de modo que o total dê 240. A mesma ideia dos outros projetos. Então aqui, uma faixa de 20 metros, outra faixa de 20 metros, outra faixa de 20 metros. Então isso aqui, essas faixas são os lotes. Observe que eles têm 35 por 20. Então vejam, se o comprimento total aqui do terreno é 240 e a gente quer fazer aqui faixas com 20, né, lotes com 20, basta a gente dividir 240 por 20, que a gente vai encontrar aí a quantidade de lotes. Então nós temos que nessa região aqui, vai dar para fazer aí 12 lotes. A mesma coisa vai acontecer na parte de baixo. Lotes de 35 por 20. Então tá aqui, ó. 20 para cada um aqui. E novamente vamos ter aqui 12 lotes. Tá, pessoal? Aí vejam, se a gente tem aqui um total de 24 lotes e ele quer vender cada lote aqui por 45 mil, a arrecadação dele, vai ficar o seguinte: 45 mil vezes os 24 lotes, tá? Observe que a maior dificuldade que a gente tem aí é encontrar a quantidade de lotes. Então, vezes 24 aqui vai dar 1.080.000 reais, certo? Aí vejam, agora já que a gente sabe aqui quanto ele vai arrecadar, para descobrir aqui o lucro, eu preciso tirar desse valor o custo. E ele disse lá no início da questão que o custo foi de 700 mil. Então vamos fazer aqui 1.080.000 menos 700 mil reais. Fazendo aí esses cálculos,
a gente vai ter aqui 380 mil. Agora, pessoal, nós já conhecemos o lucro que vai dar aqui nos 3 projetos. Então, vamos lá a questão para ver qual a alternativa correta. Então, pessoal, aqui está a nossa questão aqui de volta, tá? Nós encontramos aí 3 lucros, né, de acordo com cada projeto desse. Para o projeto número 1, a gente encontrou aqui um lucro de 404 mil reais. Para o projeto 2, encontramos um lucro de 280 mil reais. E para o projeto 3, encontramos um lucro de 380 mil reais. Como a questão aqui, ele quer saber qual o projeto aqui, né? Que vai dar aqui o melhor lucro, tá? O melhor lucro, a gente está vendo aqui que esse lucro é melhor para a construtora escolher o projeto que vai dar um lucro de 404 mil reais. Portanto, a alternativa correta aí para a gente é a letra B.